paz, meus irmãos em Cristo. Vai ser acho que um pouco complicado gravar hoje, porque minha rua tá movimentada, que eu vou te falar, viu? Bom, o vídeo de hoje é uma coisa que surgiu na minha cabeça esses dias, no assunto. Eu não sei se não tem muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso, porque eu sinceramente nunca pesquisei. Mas ainda assim eu resolvi trazer esse vídeo, esse assunto pra cá, porque, bom, todos os vídeos que são trazidos pra cá são sempre pra abençoar a vida de vocês, então vamos ao assunto, e sem muito enrolação. Eu quero tentar explicar um pouco uma diferença entre, não segundo os olhos de Deus, porque a maneira de compreender de Deus é completamente diferente da nossa. Então eu quero tentar deixar um pouco mais claro a maneira como, digamos, como Deus enxerga um pouco cada um de nós. Um certo grupo é aqueles que o amam, que o temem e que o servem. Aqueles que dizem acreditar em Deus, mas não procuram fazer as suas vontades e... Bom, geralmente essas pessoas também oram, assim como as que amam, mas assim, a diferença é que as pessoas apenas oram para pedir coisas para Deus, e quem ama Deus de verdade não apenas ora para pedir, claro, a gente também ora pedindo, porque Deus sempre dá as coisas, mas a gente também ora para agradecer, mas a questão não é orar para agradecer, a questão é entre algumas coisas que Deus pode dar e algumas coisas que Deus pode não dar. Eu vou tentar colocar um exemplo. Eu não estou deixando bem claro antes que ninguém me xingar, que eu não estou tentando comparar Deus com o ser humano. Eu sei que o ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus, mas eu não estou querendo comparar, é só uma maneira de exemplificar o que eu estou tentando dizer, porque eu não conheço nenhuma outra forma de fazer isso. Imagine um pai que tem um filho ou dois, pequenos mesmo, vamos supor uma idade de, sei lá, 8, 10 anos, e seus filhos dependem dele. E esses filhos, eles amam o pai deles, independente da condição financeira do pai deles. Aquele pai que ele dá amor, que ele brinca, que ele dá comida, brinquedos, não pode fazer isso toda hora, é claro, não pode comprar brinquedos o tempo todo, mas que ele dá amor, que ele diz que ama. Esses filhos também dizem que o amam o tempo todo. É claro, esses filhos sempre vão ter tudo do pai, por quê? Porque além de ser filhos desse homem, eles são filhos biológicos. E vamos supor que esse mesmo pai esteja passando na rua e encontre, sei lá, uma criança abandonada, ou uma criança que talvez possa estar trabalhando enquanto os pais estão sem trabalho, ou talvez a mãe ou talvez o pai esteja sem trabalho e não tenha condições de sustentar a própria casa. E esse filho às vezes pode estar na rua pedindo esmolas ou em busca de comida ou dinheiro, que muitas vezes acontece, ainda mais que é comum aqui em São Paulo. Eu sei que também isso é comum no Brasil todo, talvez no mundo todo, mas eu sempre vejo bastante aqui em São Paulo. Não exatamente na área aqui onde eu moro, de vez em quando eu até vejo, mas é mais no centro, diria assim. E vamos supor que esse mesmo pai, que às vezes, que ele pode ter uma condição muito boa ou pode não ter uma condição muito boa, mas tanto os que têm condições boas quanto os que não têm, eles procuram dar sempre o seu melhor para os seus filhos. E vamos supor que esse pai, que tenha um ou dois filhos, que ele encontra essa criança na rua e ele queria ajudar essa criança. Então, o que esse pai pode fazer? Ele pode dar dinheiro para essa criança. Minha cachorra tá chorando. E vamos supor que esse pai passe na rua e veja essa criança, né, como chama nessas condições. E esse pai resolve ajudar e ele pode dar comida, um pouco de comida, um prato de comida, pode pagar para essa criança comer, pode dar uma muda de roupas para essa criança, enfim, ele pode dar algumas coisas para essa criança. Mas ele não daria para essa criança que mora na rua o mesmo tanto de coisas que ele daria para os próprios filhos dele. Não apenas pelos filhos dele serem filhos biológicos dele, mas também porque são filhos dele, porque fazem a vontade dele, porque o obedecem. E você poderia me perguntar, onde é que esse exemplo poderia se encaixar no amor de Deus para com a humanidade? Essa criança é um estranho. Alguns estranhos têm respeito com os outros não. É claro que uma criança geralmente vai ter respeito com os mais velhos, mesmo que não sejam os pais dela. Então, assim, questão de respeito, sim, essa criança respeitaria mesmo que não fossem os pais, ainda que fosse um estranho. E sim, o pai dessas crianças faria favores, assim, e ajudaria essa criança, mas não ajudaria, claro, o tanto que ajudaria os próprios filhos. E a questão aqui é, a própria Bíblia fez questão de falar, eu vou ter deixado inclusive os versículos aqui embaixo para ninguém falar que eu estou mentindo. Muita gente costuma falar que ele também é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, mas a Bíblia deixa bem claro que
A pessoa se torna filha de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus quando faz a vontade de Deus, e não apenas por ter sido gerado por Deus. Porque afinal de contas, nem todos são gerados por Deus, são filhos de Deus. Por exemplo, Deus gerou no ventre materno um homem, Deus gerou sim no ventre materno um homem que acabou estuprando uma criança, que se tornou assassino. Por exemplo, aqueles homens lá nos países árabes que sequestram cristãos, que decapitam cristãos, que sequestram e matam pessoas, que fazem atentados ao redor do mundo. Sim, Deus também gerou essas pessoas. É claro que Deus não é responsável pelo caráter dessas pessoas, porque isso é mais uma questão de livre-arbítrio. E é um caminho que a pessoa escolhe, o bem ou o mal, mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha sido gerada por Deus, porque sim, é Deus que forma os nossos ossos no ventre da nossa mãe. Mesmo que essa pessoa tenha seguido o caminho totalmente contrário de Deus, ainda assim não significa que Deus não tenha formado essa pessoa. Mas essas pessoas, por exemplo, não são filhos de Deus. Por quê? Porque elas seguem um caminho completamente contrário ao que Deus esperava delas. Porque sim, o Deus nos forma, Ele espera sim que nós sigamos, com certeza, um bom caminho. E é claro que muitos não conseguem seguir esse caminho. Então, assim, essas crianças estranhas na rua que recebem um pouco de bondade de um pai, de uma mãe, eles poderiam ser comparados com as pessoas, os seres humanos, os tantos jovens como os mais velhos, que dizem que acreditam em Deus. Pode até dizer que o amam, mas não o servem, não obedecem segundo as Escrituras. Ou seja, não se fazem filhos de Deus segundo a obediência, segundo a fé. Muita gente diz que tem fé, mas se você for reparar hoje em dia, você não consegue enxergar na humanidade, de verdade, de fato, a mesma fé que os antigos tinham. Aquilo que os antigos conseguiam ver, nós provavelmente não veríamos muito hoje, não vemos praticamente hoje, na verdade, porque a humanidade está muito afundada em pecado. É claro que em igrejas como a minha também, que eu amo muito a minha igreja, eu sempre vejo milagres o tempo todo e isso sempre me encanta. E quando às vezes penso que não consigo me encantar não vou conseguir me encantar com mais nada, Deus surpreende, mostra uma coisa assim, às vezes parece tão simples, mas que emociona. Podemos dizer que essas crianças estranhas na rua que recebem apenas um pouco de bondade de Deus seriam de um pai ou de uma mãe, seriam apenas um pequeno exemplo do amor da bondade de Deus para com aqueles que dizem que o amam, mas não amam tanto e que não o servem. Só que, diferente do ser humano, que às vezes só pode ajudar uma pessoa estranha uma única vez, Deus sempre ajuda as pessoas, mesmo que elas não busquem, mesmo que elas não orem, mesmo que elas não pensem tanto nele, mesmo que elas só pensem nele na hora de falar, Deus me ajuda, eu preciso de dinheiro, eu preciso de roupa, mesmo que as pessoas só lembrem dele nessas horas. Ainda assim Deus demonstra bondade. Só que Deus não mostra assim toda a bondade dele para com aquela pessoa específica que só lembra dele em certos momentos da vida. Deus não mostra toda a bondade que ele poderia demonstrar. Por exemplo, tem pessoas que às vezes estão na igreja, que às vezes são chamados de várias coisas, palavras ruins, eu prefiro não citá-las aqui. Que pessoas que estão de fora da igreja gostam de zombar dessas pessoas pelo estilo de vida delas, pela maneira como elas vivem, que muitas delas às vezes saem de casa, do trabalho e ficam a maior parte da igreja durante a semana ou final de semana. Muitas dessas pessoas acabam ouvindo palavras que machucam o coração e outras pessoas caçam delas o tempo todo. Eu não posso dizer que essas pessoas têm um relacionamento maravilhoso com Deus, porque às vezes algumas das pessoas têm uma vida assim e no culto, quando não tem mais ninguém vendo, quando só Deus está vendo, elas na verdade demonstram um caráter, um jeito delas completamente diferente daquilo que as pessoas ao redor estão acostumadas a ver delas. E na verdade só Deus nesses casos conhece o caráter das Deus pode dizer se essa pessoa tem realmente um bom caráter ou não. Mas o caso aqui é que assim como essas pessoas estranhas nas ruas apenas recebem um pouco de compaixão de um pai ou de uma mãe estranhos, assim Deus não demonstra a pessoa que não ama de verdade, que diz que ama, mas não ama tanto assim, e que não está preocupada em servi-lo, em fazer sempre o melhor dela para Deus e seguir sempre os caminhos certos, ela com certeza não vai receber toda a bondade que ela poderia receber de Deus, mas não porque Deus seja ruim ou porque essa pessoa especificamente seja ruim, porque essa pessoa não está com o coração verdadeiramente com Deus. Necessariamente para você servir a Deus, você não precisa você não precisa ser obreiro de uma igreja, seja lá qual igreja for, pastor, bispo, apóstolo, não. Deus não exige isso de ninguém. Essas pessoas, elas fazem isso porque elas têm chamado, porque elas sentem necessidade de fazer isso. Elas querem dar isso, elas querem oferecer
Isso é serviço delas pra Deus. Deus não precisa de nada disso, mas as pessoas, elas sentem necessidade, elas querem fazer isso, elas fazem de todo o coração. É claro que essas pessoas, às vezes, nem sempre vão ter coisas tão boas assim, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais bombardeios acontecem na sua vida, mais chance de coisas ruins acontecerem na sua vida. Mas a fé que a gente carrega quando a gente anda com Deus, a nossa certeza de coisas boas acontecendo é uma coisa diferente, assim, porque, assim, eu não tenho como explicar necessariamente, porque só quem vive com Deus consegue entender e explicar uma coisa dessas. Aliás, não explicar, mas apenas entender. Eu sei que parece estranho para alguns eu querer comparar Deus com a atitude humana. Não é que eu quero diminuir o tamanho de Deus aqui, eu quero apenas exemplificar que, assim como pessoas, crianças estranhas não vão receber toda a bondade de um adulto apenas porque aquele adulto não é pai ou mãe. Da mesma forma, pessoas que são meio afastadas de Deus, que não se preocupam em orar, em jejuar, em meditar as escrituras, ainda que não precisa ser na igreja, apenas fazer isso, amar Deus de todo o coração. Essas pessoas, elas vão sempre receber o melhor de Deus. Algumas querem crescer na vida, querem ganhar muito, querem ter um bom carro, uma boa casa. Outros não ligam tanto para isso, outros se contentam com uma casa mais simples, um carro mais simples, com um salário bom que dê para elas sobreviverem bastante, as outras pessoas, não precisa ser um salário habitante. Esse estilo de vida vai da necessidade de cada um. Deus vai dar para cada um de acordo com a sua fé. Mas se algumas pessoas não necessitam de tanto para viver, então Deus vai dar apenas aquilo que elas realmente acreditam que precisam. E quanto às outras pessoas, os filhos ou filho ou a filha do pai ou da mãe que é da criança, bem, nesse caso realmente eles são essas pessoas, representadas pelas pessoas que servem a Deus, que procuram fazer o seu melhor para Ele e que, independente de qualquer circunstância, a pessoa está lá perseverando na presença do Senhor, adorando, buscando, exaltando, seja em casa, seja numa igreja. É mais ou menos isso. Eu sei que eu falei bastante, mas eu espero que eu consiga explicar mais ou menos assim como é que é a coisa mais ou menos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então se você gostou, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o meu canal a crescer e para ajudar essas mensagens também a chegarem a mais pessoas que possam ouvir e possam ser abençoadas por elas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, nos permitir, e tchauzinho!